Amém? Gostaria de estar convidando nossos pastores para estar orando a favor do nosso amigo, colega, íntimo amigo, missionário Leonardo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, paz e graça. Amém, irmão? Jesus é maravilhoso. Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Vou colocar o servo de Deus, o missionário Léo, na tua mão. Grandioso Deus e eterno Pai, esse é teu filho, a qual Deus vai ministrar, Deus, sobre essa noite a palavra no nosso coração. Cumpra ele com teu sangue, meu Deus, derrama a tua graça sobre ele. Usa ele, meu Deus, com palavras, meu Deus, edificadoras, qual que vem do céu. Meu Deus, que tudo que for dito aqui, meu Deus, possa estar escrito na tábua do meu coração, de toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Que a palma louva ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém tem motivo aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor? Aleluia. Deus é bom. E a tua misericórdia dura para sempre, a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Deus é maravilhoso. Eu já começo nessa noite agradecendo o evangelista pela rica oportunidade. Abaixo de Deus, hoje, abaixo de Deus permitiu ele por essa oportunidade para estar aqui ministrando hoje. Eu agradeço que Deus continue abençoando seu ministério. E Deus falou através dos louvores aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai continuar falando através da palavra. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o livro mais difícil da Bíblia, meu irmão. Apenas o primeiro livro, né? É o mais difícil da Bíblia. O primeiro livro aí pertinho, Gênesis. Gênesis 37. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz espere por mim. Não todos encontraram. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Isso. Depois em Gênesis. Aleluia. Amém. Gênesis capítulo 37, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceu ainda mais. Disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinava meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que ainda tive um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a nos inclinar perante a ti com o rosto em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vou ser bem breve nessa noite, mas eu creio que Deus vai falar com a igreja. Amém? Aleluia. Eu tenho um tema. Obrigado, evangelista. Eu tenho um tema para a mensagem dessa noite. E o tema dessa mensagem, o tema dessa pregação é necessário passar pelo processo. Eu vou repetir. É necessário passar pelo processo. Aleluia. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o processo. Sobre o processo. E o tema é necessário passar pelo processo.
A Bíblia vai nos dizer que Deus levanta um homem chamado Abrão e dá uma seguinte ordem para ele: sai da sua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. E Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. E ele sai da sua parentela com a promessa. E ele sai da sua parentela com o processo que Deus tinha falado para ele. E Deus deu uma promessa muito grande: de ti eu farei uma grande nação. E a promessa estava sobre Abraão, estava sobre Isaac, estava sobre Jacó. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse certo Jacó, ele era um homem trapaceiro. Ele era um homem que trapaceava, fazia algumas coisas debaixo do pano, trazendo para os linguajar de hoje. Ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E esse certo Jacó, ele era enganador. Ele era um homem que enganava. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. E a promessa na vida dele que Deus tinha falado é que dele nasceria uma grande nação. Mas ele era um homem trapaceiro. E por ele ser trapaceiro, lá na frente também ele foi trapaceado. Ele estava colhendo o que ele tinha plantado. Porque muitas das vezes nós plantamos uma coisa achando que não vamos colher, mas a colheita é inevitável. E ele, por ele ser um homem trapaceiro, lá na frente ele foi trapaceado. Mas a Bíblia vai nos relatar que um certo dia esse homem encontra com Deus. Ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor aparece e ele agarra o anjo do Senhor e fala: me dá a minha bênção, eu não vou te largar enquanto você não me dá a minha bênção. E a Bíblia vai nos dizer que ela durou a madrugada toda, até o pôr do sol. E o anjo do Senhor falou com ele: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus. E aqui nessa noite eu já aprendo: quem tem um encontro com o Senhor nunca mais é o mesmo. Quem encontra verdadeiramente com o Senhor, ele deixa as suas práticas que não adorava mais a Deus. Ele era um homem trapaceiro, ele fazia coisas que não agradavam o Senhor, e seu nome era Jacó, era um sinônimo de trapaceiro. Mas agora, quando ele encontra o Senhor, ele passa a chamar Israel. Israel, então, a Bíblia vai dizer que ele então constitui sua família. Ele tem seus vários filhos. E a sua esposa dá à luz a um filho chamado José. E a Bíblia vai nos relatar que esse tal José, ele era muito amado pelo seu pai, ao ponto de ser mais amado José do que todos os outros irmãos, porque José era o filho da velhice de Israel. E ele amava ele mais do que os outros irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que o seu pai faz uma túnica muito linda para ele, veste ele com aquela túnica. E ele dá uma seguinte ordem para José. José estava tomando conta das ovelhas, e ele dá uma ordem: vai até seus irmãos, traga a notícia de seus irmãos para mim. E quando José foi ter com seus irmãos não estavam no lugar onde eles costumavam estar, eles estavam em Dan, em outra cidade. E quando José viu seus irmãos de longe, e os irmãos de José falaram com ele: lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha. E a Bíblia vai nos relatar que os seus irmãos então intentam algo tão grande quanto a vida de José. Vamos fazer o seguinte: vamos matar José e pegar as vestes deles, matar uma fera e sujar de sangue e falar que ele foi comido por uma fera. Vamos matar José. E a Bíblia vai nos dizer que eles pegam José e jogam José numa cisterna. Eles tentaram acabar com o sonho de José, mas José estava no meio do processo. Deus tinha feito uma promessa na vida de José. Deus tinha dado um sonho para José. Então seus irmãos pegam José e jogam José na cisterna.
com o intuito de matar José, mas a Bíblia vai nos relatar que a cisterna estava sem água. Aleluia! E aqui eu já aprendo algo de Deus nessa noite. Eles jogaram José na cisterna para tentar matar José, mas a Bíblia vai nos dizer que a cisterna estava sem água. Ei, quem permanece no processo de Deus pode tentar te jogar na cisterna para querer te matar, querer te afundar, mas quem está no processo, Deus tira até a água da cisterna para te salvar. Aleluia! Ele estava dentro do processo. E Deus então dá o livramento na vida de José. E seus irmãos pegam e falam: José está sem água, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. E José é vendido como escravo. A Bíblia vai nos relatar que ele chega no Egito, e Potifar então compra José como escravo. E ele passa a servir a Potifar na sua casa. E a Bíblia vai nos relatar que tudo que José fazia, José prosperava. Aonde que José chegava, a bênção do Senhor estava. Aleluia! A ponto tal que Potifar deu a chave da sua casa. Ele deu a chave de tudo para José e falou: a mão de Deus está com você. Toma conta de tudo. Tudo que você faz prospera. Ei, quem está no processo do Senhor, meu irmão, não está sozinho. Não está sozinho. E José então começa a tomar conta daquela casa de uma maneira sobrenatural. Deus começa a honrar aquele garoto. E a Bíblia vai relatar que José era belo, José era um homem bonito. E a mulher de Potifar então se afeiçoou por José. E ela queria se deitar com José. Todos já conhecem a história. Ela pega as vestes de José. José corre daquela situação. E por ele fugir daquela situação, a Bíblia vai relatar que ele é jogado na prisão injustamente. Mas José estava dentro do processo de Deus. José não fugia do processo. José estava enquadrado dentro do processo de Deus. Tinha uma promessa na vida de José. E José então, agora na prisão, o chefe da prisão dá a chave da prisão para José. José então começa a tomar conta dos presos, porque aonde que José estava, a bênção do Senhor estava ali. E a Bíblia nos relata que José então interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei. O sonho do padeiro é que ele ia morrer, e o sonho do copeiro era que ele ia voltar a servir ao rei. E se cumpre o sonho. E ele fala com o padeiro, ele fala com o copeiro: quando você estiver diante do rei, não se esquece de mim. Fala para o rei, fala para Faraó me tirar desse lugar, dessa prisão. Eu estou aqui injustamente. E a Bíblia vai nos relatar que o copeiro então se esquece de José. Mas quem está no processo de Deus não é esquecido. O homem pode esquecer de você. O homem pode olhar para você e achar que não dá nada. O homem pode olhar para você e falar: ixi, esse aí está esquecido. As bênçãos que Deus falou na vida dele não vai acontecer. O homem pode esquecer, mas para quem está dentro do propósito, para quem suporta o processo de Deus, Deus não esquece. O homem vai esquecer, mas Deus não esquece. Aleluia! Justamente o copeiro se esquece. Ele se esquece, mas Deus se lembrou. E quando o Faraó tem um sonho, Deus então dá um toquinho no coração do copeiro, que se lembrou de José, e falou: tem um homem na prisão, ele tem dom de interpretar sonhos. Ele interpretou o meu, falou que eu ia estar aqui diante de você, e hoje eu estou aqui. E a Bíblia vai relatar que o Faraó tira José da prisão e se apresenta diante do Faraó e revela, interpreta o sonho dele. E todos aqui já conhecem a história, mas eu quero frisar com os irmãos nessa noite: quando Deus revelou o sonho, quando Deus deu a visão, quando Deus deu a promessa para José, quando ele era moço, Deus não revelou o processo. O processo às vezes era de dor. Deus só revelou que ele está.
ali uma posição muito grande, mas Deus não revelou para ele o processo. Às vezes você está aqui nessa noite, Deus te prometeu algo, Deus falou que vai acontecer na sua vida, mas no momento você está vivendo apenas com prova, apenas com luta. Mas ouvindo a paz de Deus para falar para você nessa noite, as lutas, as provas faz parte do processo. Aleluia. Faz parte. Aleluia. Ei, para você receber a bênção, você tem que suportar o processo. É necessário passar pelo processo. Quando Deus vai mostrar algo aos seus servos, muitas das vezes Deus não mostra o processo. O processo às vezes é muito doloroso. Deus não mostrou para José: olha, você vai ser traído, vão tentar te matar, você vai ser jogado na cadeia injustamente. Deus não mostrou isso para ele, mas era necessário ele passar pelo processo. Só recebe a bênção quem tem capacidade de suportar o processo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai relatar de um certo Moisés, quando Deus levanta Moisés, aleluia. Deus levanta Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Primeira coisa que Deus faz, o que fazia parte do processo de Moisés era sair da terra do Egito. A Bíblia vai relatar que Deus só falou com Moisés quando ele sai da terra do Egito. No Egito ele tinha fartura, no Egito ele era rico, ele morava no palácio de Faraó. Mas Deus só falou com ele quando ele saiu do Egito. E quando ele sai do Egito, ele se encontra com a sarça ardente. Ele olhando para aquela sarça foi ver. E quando ele chega perto da sarça, Deus então fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você pisa é santa. E as sandálias ainda eram sandálias, que significava a terra do Egito. Fazia parte de Moisés sair do Egito para se encontrar com Deus, para depois ele cumprir o propósito de Deus no Egito. Fazia parte do processo. Às vezes o processo, meu irmão, aos olhos humanos parece loucura. Parece loucura, mas é necessário nós passarmos pelo processo, porque o processo é um período de amadurecimento na presença de Deus. E Deus então dá ordem para Moisés ir até a terra do Egito para libertar o povo, para ir até a terra de Canaã, a terra prometida. E Deus então liberta o povo com mãos poderosas, tira o povo com mãos fortes da terra do Egito. Moisés estava no processo de Deus. E a Bíblia vai relatar que quando Moisés tira o povo do Egito, ele se depara com o mar. E a Bíblia vai nos dizer que ele, de frente para o mar, vem Faraó e seus soldados para aniquilar a nação de Israel, porque a 10ª praga foi matar todo o primogênito. Então o Egito naquele dia estava numa dor tão grande que Faraó queria matar todo Israel. E quando Moisés se depara com o mar à sua frente, ele não podia ir para frente. E quando ele olha para trás, vem Faraó com seu exército para exterminar o povo de Deus. Aleluia. Mas aqui eu aprendo que Moisés estava no processo. No processo de Deus tem livramento. No processo de Deus tem escape. No processo de Deus, se o mar não se abrir, Deus te faz andar por cima das águas. Só permanece no processo de Deus. Aleluia. E o exército de Faraó estava numa fúria tão grande para matar o povo. E o povo então começa a falar para Moisés: por um acaso você não tirou do Egito para a gente morrer aqui? E Moisés então clama o Deus de Israel. E Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Ordena ao povo que marche. Aleluia. E Moisés então fere o mar. Glória a Deus. Moisés fere o mar, abre o mar, e o povo então começa a passar no meio do mar com os pés secos, com os pés enxutos. E Deus fala com Moisés: olha para eles, egípcios, olha para eles agora, porque nunca mais vocês vão ver, porque eu vou consumir eles. Ei, meu irmão, para quem está no processo de Deus, pode se levantar 11.000 demônios, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Só permanece no processo. Tem muita gente, pastor,
falou que o processo não traz dor? O processo às vezes é doloroso, mas eu tenho algo de Deus para falar para você. Ei, fica firme no processo, vai valer a pena. Vai valer a pena. E aos olhos humanos o processo às vezes é loucura, meu irmão. E aquele ladrão da cruz? Vocês viram onde ele recebeu a salvação? E se Deus falasse com ele, ei, você vai receber essa salvação lá na cruz, né? Você vai ser açoitado. E é lá na cruz, no momento de dor, que você vai receber essa salvação. Será que ele iria? Aos olhos humanos era loucura, mas aos olhos de Deus foi a oportunidade que Deus preparou para salvar aquele homem. O processo dele foi doloroso, mas foi para a salvação, aleluia, glória a Deus, foi para a salvação. Se nós formos olhar na Bíblia, meus irmãos, todos aqueles que receberam a promessa é porque suportou o processo. É necessário suportar, o processo dói. Às vezes você está no processo, você vai sofrer calúnias, você vai sofrer difamação, você vai ser jogado na cisterna, você vai ser jogado na prisão injustamente. Mas a Bíblia também vai nos dizer que por um caminho o inimigo sairá contra ti, mas por 7 fugirá diante de você. Aleluia! A Bíblia diz que ela está com a certa feita. Deus rejeita o rei Saul e fala com o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, que lá eu tenho escolhido o rei para a nação de Israel. E quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, ele se depara com Eliabe. Aos olhos humanos, Eliabe era rei, aos olhos do profeta. Aos olhos humanos, Eliabe tinha aparência de rei, ele tinha porte de rei, aleluia. E o próprio profeta se enganou e falou: certamente está diante de mim ungido do Senhor. E Deus então chama a atenção do profeta: ei, profeta, eu não olho que nem o homem vê, o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas eu olho o que está no coração. Esse eu rejeitei. E passaram todos os filhos de Jessé. E o profeta fala: acabaram todos os seus filhos. E Jessé falou: tenho menor, ainda tenho menor. Tem menor do Senhor aqui nessa noite? Só quem é menor nessa noite, aleluia. Aleluia, menor, aquele que ninguém dá nada, aquele que estava no processo. O processo de Davi naquele dia era apacentar as ovelhas. Ele estava dentro do processo. Ele estava dentro do processo de Deus. E o profeta fala: ninguém assentará à mesa enquanto o menor não chegar. E quando o menor chegou na presença do seu pai e seus irmãos, Deus então derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele momento o Espírito Santo então se apodera daquele homem. E o que eu acho mais interessante que passou nesse texto é que quando o profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, adivinha para onde que ele vai? Ele volta para o pasto para apacentar as ovelhas. Oh, glória! Ele não foi diretamente para o trono, porque era necessário ele passar pelo processo. Ele ainda não tinha maturidade. Ele tinha primeiro que matar o urso, ele tinha primeiro que matar o leão, ele tinha que matar o gigante Golias. Era necessário ele passar pelo processo. Aleluia, Deus! Por volta dos seus 30 anos, o rei Davi se assenta no seu trono e ele foi ungido ainda moço. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Por volta dos seus 30 anos, ele se assentou no trono. Mas ele precisava de amadurecer. Ele precisava de ter experiência. Ele precisava de passar pelo processo. E o processo de Davi foi tão doloroso. A Bíblia vai nos dizer que o rei Saul tentou matar Davi 21 vezes. 21 tentativas de assassinato ele sofreu. Mas para quem está firme no processo, o diabo pode tentar 1, 10, 1000 vezes, mas Deus livra aquele que está firme no processo. Aleluia! Eu vim da parte de Deus essa noite para falar para a igreja: igreja, não retrocede, fica firme no processo. Só tem capacidade de receber a promessa quem tem capacidade de ficar firme no processo. Fica firme, meu irmão, porque às vezes o processo que você está hoje pode ser doloroso, pode ser chorado, pode ser sofrido, mas na hora que a promessa chegar, na hora que o processo
processo, na hora que o processo terminar, você vai falar: verdadeiramente o Senhor me abençoou, verdadeiramente a bênção do Senhor está sobre mim. Mas fica firme aonde Deus te colocou. Aleluia! Fica firme. E para finalizar, por causa do horário, aleluia! E para finalizar, já por causa do horário já foi, a respeito do vaso. Para o vaso ficar pronto, para o óleo ser derramado, para o vaso ficar pronto, para ele ser cheio, o vaso passa por vários processos. O oleiro primeiro pega o barro, amassa o barro, ele pisa no barro, ele manda o barro para o fogo. Depois ele pegar o barro, ele começa a moldar o barro de dentro para fora. De dentro para fora às vezes é dolorido, né? Mas o agir de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro não. E o processo até o vaso ficar pronto é muito doloroso, pastor. E na hora do vaso já está ali praticamente pronto, ainda vem o processo de lixar. O oleiro então começa a lixar o vaso. E aí depois, para finalizar, o oleiro então joga o verniz no vaso. Ele joga o verniz para depois o vaso ser cheio. Você sabe qual é o problema de muitos cristãos nos dias de hoje? É que quer ser cheio sem suportar o processo, sem passar pelo processo. Aí vem a prova, aí vem a luta, aí vem o vento. A casa dele é construída como se fosse na areia. Vem o vento começa a soprar, a calúnia começa a acontecer. Sabe o que ele faz? O vaso quebra, o vaso racha. É porque ele não suportou o processo, meus irmãos. É necessário suportar o processo. Para o vaso ser cheio, tem que passar por todas as etapas. Não adianta pular. Mas eu creio que tem vasos aqui nessa noite que já passou pelos processos e está cheio da presença de Deus. Eu creio, aleluia. Oh, glória! E quando o vaso passa por todos os processos, meu irmão, aí ele está pronto, sabe para quê? Para ele ser cheio, até transbordar. Quando o vaso está cheio, meu irmão, quando o vaso está preparado, algo diferente tem que acontecer. Quando o vaso está transbordando, a bênção de Deus tem que acontecer. Aleluia! E para encerrar, que o meu horário já foi, existe uma promessa na Bíblia. No meu ponto de vista, é uma das promessas mais fortes. Mas essa promessa é só para quem suporta o processo. Essa promessa que está na Bíblia é só para quem tem força para ir até o fim do processo. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. É o que está preparado para aqueles que suportam o processo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e entregar o microfone. Aleluia. Saia daqui nessa noite, meu irmão, com seus pés firmes no processo, no nome de Jesus Cristo. Ora comigo nessa noite. Você entrou aqui para a igreja fraco, o processo está querendo te derrubar. Ora nessa noite para você sair daqui fortalecido para romper e suportar o processo em nome de Jesus. Ora comigo, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi linda, Pai, a tua palavra foi apregoada. É necessário passar pelo processo. Quantos hoje estão deixando o processo de lado, Pai? Oh Deus, mas eu oro e peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito da verdade, nos dê força para prosseguir no processo, porque sabemos, ó Pai, que quando o processo terminar, a bênção do Senhor vai acontecer. Sabemos, ó Deus, que quando o processo terminar, aleluia, o milagre vai acontecer. Eu te peço nessa noite, ó Pai, sustenta a igreja do Senhor, sustenta a igreja do Senhor debaixo do processo, debaixo das mãos do Senhor, porque sabemos, ó Pai, aonde que o Senhor está, algo diferente tem que acontecer. Esse é o meu pedido nessa noite. Firma nossos pés no processo do Senhor, porque
sabemos que quando o processo terminar, chegamos na Nova Jerusalém, chegamos na terra prometida, chegamos aonde está preparado desde a fundação dos séculos. Oh meu Deus amado, maravilhoso, sabemos que está chegando, a vida está próxima, permanece nós debaixo da onipotente, da graça, da misericórdia do Senhor, nos dê força, nos dê sustentamento, nos dê suporte nessa noite. Essa é a minha oração, Pai. Ativa a casa do Senhor. Oh meu Deus, permanece nossos pés na rocha, que a rocha é Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Essa é a minha oração nessa noite. E que as palmas louvam o Senhor e glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fica firme, irmão. O processo não é para sempre, não. Por isso se chama processo. O processo tem começo, tem meio e tem fim. E no final do processo tem a vitória de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.